E aí, Brunão, você falou que estava com dificuldade na página 97 até a 100, né? Então, eu vou conversar com você sobre essas páginas. E se tiver dúvida, amanhã a gente marca uma aula às 2 horas, por aí, se não for ruim para você. O primeiro exercício da página 97 fala assim: determine os valores das variáveis para que não tenham solução. As seguintes expressões algébricas. Então, o que eu estou querendo? Eu estou querendo descobrir o valor de x para que essa fração, que você pode observar que todas as alternativas são frações, não tenha solução. Você vai ter que lembrar lá, quando a gente fala de fração, qual que é o único caso em que não existe, eu não posso fazer essa fração. Isso são propriedades. A propriedade da fração é o denominador, ele nunca pode ser zero. Por quê? Porque uma fração é uma divisão e eu nunca posso dividir por zero. Então, é proibido, por lei da matemática, que essas partes de baixo, a parte do denominador, seja zero. Eu quero valores para que não tenha solução, ou seja, eu quero qual que tem que ser o x, então, para que essa fração seja proibida, para que o denominador seja zero. Então, é isso que a apostila pede para você fazer. Então, o que você vai ter que fazer? Olhar para a letra A, por exemplo. Eu quero que essa letra A não tenha solução, então eu quero que o x menos 348 seja zero. Qual que tem que ser o valor de x para menos 348, a resposta dá zero? Aí você vai resolver, né? Igual esse rapaz fez aí, né? Pegou o 348 negativo, colocou positivo. Rapaz ou moça, não sei quem foi que fez esse gabarito. Mas fica x é igual a 348. Então, eu sei que se o x for 348, o denominador vai ser zero, então a fração não vai ter solução. A expressão algébrica não vai ter solução. Letra B, mesma coisa. A parte de baixo, eu quero que ela seja zero, para poder não ter solução. Então, eu coloco 6 menos 3m é igual a zero, né? E aí, eu resolvo, passo o que tem um número para lá, troco de lugar, faço daqueles esquemas. Aqui ele fez mais rápido, mas você pode fazer mais devagar, né? Talvez você vai ter que multiplicar por -1 para trocar o sinal. Aí, você descobre que o m é 2. Então, se eu colocar o m aí, no lugar do m eu colocar 2, significa que embaixo vai ficar zero. E aí não vai ter solução. Então, esse é o valor que eu quero. Ah, professora, mas e o x e o y aí de cima? O x e o y não fazem diferença, ele pode ser qualquer um, porque a minha restrição numa fração é só o denominador. Então, eu não preciso achar nem o x nem o y, nesse caso. Eu só preciso achar o m. Na letra C, eu só preciso achar o x, porque é a parte de baixo. Na letra D, eu só preciso achar o y. Eu não preciso achar as partes do numerador, porque elas não fazem diferença nessa proibição, nessa regra da matemática. Aí seria isso que você teria que fazer, tá? Vai dando uma olhada, tentando fazer, confere aqui, porque você já tá vendo que tem as respostas, já confere se você acertou. O exercício número 2, ele fala assim: associe as expressões algébricas aos respectivos valores das variáveis, para que representem números reais. Então, olha só, toda vez que a gente fala de uma expressão algébrica, ela tem regras. A gente falou das regras, eu falei pra você agorinha da fração. Quando é fração, embaixo não pode ser negativo, ou não pode ser zero. Mas também tem regra para raiz. Eu não sei se você se lembra, mas dentro de uma raiz, para que eu tenha um número real, para que a resposta seja um número real, a raiz não pode ser negativa. Não existe raiz de número negativo. Não existe um número real que dê uma raiz de número negativo. Não tem como. Então, aí dentro tem que ser um número positivo. Então, o que é número positivo? Número maior ou igual a zero, né? O zero, ele não é positivo, mas como a gente está proibindo só os negativos, a gente coloca ele também. Pode ser zero, o que não pode é ser negativo. Aí a gente coloca. Então, olha só. Nesse primeiro caso, o que não pode acontecer? O 2x menos 10, ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, a gente pega... Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui sem ficar muito feio, porque eu não garanto. Mas, a gente tem que fazer o seguinte cálculo. 2x menos 10... Vou botar embaixo. Tem que ser maior ou igual a zero. É isso que a gente tem que fazer. E como que eu resolvo isso agora, professora? Olha, você resolve normal. Pega o que tem número e passa para o outro lado. Por exemplo, o 10 que está negativo, ele vai passar para lá positivo. Então, você vai ter que 2x
é maior ou igual a 10, positivo. Aí agora, o 2 que está multiplicando, passa para lá, dividindo. Isso aí não precisa nem escrever, né? Quando a gente pega o 10 dividido por 2, dá 5. Então, o x ele vai ter que ser maior ou igual a 5. Aí é isso. Aí você vai vir aqui e vai observar aonde que diz que o x tem que ser maior ou igual a 5, para poder dar certo. É a segunda opção. Então, a segunda opção vale 1. É a 1 da equação das expressões do lado esquerdo, né? Tem o valor da mesmo valor, mesma consideração que a equação 1. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai olhar quais são as regras para que isso funcione e aí comparar com a coluna da esquerda. X maior que 5 é para a primeira equação. Se o x for maior que 5, vale. Eu consigo resolver essa raiz. Se o x for menor que 5, eu não consigo resolver essa raiz, porque vai ficar negativa e não tem raiz de número negativo. Não tem uma resposta real para uma raiz de número negativo. Aí, mesma coisa aqui. Aí você vai olhar o próximo. O próximo é raiz sexta. Né? Tem esse índice 6 aí. Raiz sexta de 3x sobre 5 menos 9. Toda vez que for uma raiz par, porque a de cima não aparece nada, mas quando aparece nada é 2, né? 2 ao quadrado. Toda vez que é uma raiz par, não pode ser menor que 0, não pode ser um número negativo. Então, você vai fazer a mesma coisa. 3x sobre 5 menos 9 tem que ser maior ou igual a 0. Aí você vai fazer, vai resolver, vai chegar na resposta. A segunda, temos uma peculiaridade aí, ó. O índice que está aparecendo na raiz, ele é ímpar. Quando a raiz tem índice ímpar, a raiz pode ser negativa dentro dela? Pode, porque existe, tem como eu resolver. Olha, professora, como assim? Olha, pensa em raiz, por exemplo, cúbica de menos 8. Qual que é o número que ele vezes ele dê menos 8? O menos 2. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Menos com menos, mais com menos, menos. Eu consigo achar um valor negativo que resolva. Agora, quando o índice é par, não tem como, porque toda vez que você for fazer o jogo de sinal, menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Como é par, os parzinhos vão se montando, vai ficando sempre positivo. Por isso que não tem como ser negativo. Mas, quando a raiz é ímpar, não tem problema. Pode ser qualquer valor. Então, significa que essa 3, ela pode significar qualquer valor. O x pode ser qualquer coisa. Então, aí entra a primeira frase ali, ó, qualquer valor real de x. Qualquer valor real de x cabe nessa daí. E aí vem a última. A última, bem, a gente já viu, é uma raiz quadrada. Então, o 5x mais 10, ele tem que ser maior ou igual a 0. Aí você vai resolver, vai conseguir fazer os cálculos e descobrir. Mas, a parte de baixo, ela pode ser 0, isso é uma fração. A fração não pode ser 0. Então, na verdade, o 5x mais 10, ele não pode ser maior ou igual a 0. Ele tem que ser só maior que 0. Ele não pode ser 0, porque a gente também tem a regra da fração. Então, o esquema disso daqui é porque você tem que lembrar de muitas regras, tá? Aí você vai fazer, também não vou falar tudo, não, né? Já tem até a resposta, aí se eu ainda ficar falando tudo também, aí não tem graça pra você. E você vai olhando. A número 3, ela fala assim, calcule o valor numérico da expressão, aí tem a expressão aí a ao quadrado mais b ao cubo, vezes ab, dividido por ab, né? Sabendo que a expressão algébrica, essa expressão toda aí, não tem solução. Quando o x for igual a b e o y for igual a. Então, olha só, para essa expressão não ter solução, deixa eu ver se eu desenhando aqui vai ficar melhor ou pior. Para essa expressão aqui não ter solução, as partes de baixo, que são os denominadores, eles têm que ser iguais a 0. Então, é só eu pegar isso aí e igualar a 0, que foi o que ele fez nas linhas de baixo. Não foi? Olha só. Ele colocou que o 2 mais x, que é x mais 2, mesma coisa, né? Igual a 0. Aí passou para lá o 2, então ficou x é igual a menos 2. E 3 menos y é igual a 0, pegou, passou para os outros lados, ele fez já o jogo de sinal, ele multiplicou por menos 1, a gente que não... Ele fez rápido, mas ele multiplicou por menos 1. E aí, y é igual a 3. Então, eu sei que o x é igual a menos 2 e o y é 3.
Se o x é menos 2 e o y é 3, e o x vale b e o y vale a, é só eu ir lá naquela equação de cima, nessa equação bonitinha, aqui, e substituir. Então, o a vale 3, que é a mesma coisa do y, então vai ser 3 ao quadrado, mais, parênteses, o menos 2, que é o valor do b, fecha parênteses, ao cubo, dividido por 3 vezes, parênteses, menos 2. Aí você resolve essa equação. É assim que deveria ser feito. Mas a base principal é entender essas regras. O denominador não pode ser 0, a raiz de número par, de expoente par, não pode ser negativa, de ímpar pode, e assim por diante.